Graças ao Senhor. Depois de 3 semanas de condenação e juízo de Deus, hoje é rumo à glória. Por isso que nós nessa reunião nós cantamos esses cânticos de felicidade, irmãos, para louvar o Senhor, da importância que a glória dele tem para cada um de nós. Essa reunião, irmãos, eu senti nessa semana que a gente tem que acertar a nossa direção. Tá errado? Valeu, Billy. Não sou nada sem o Billy, mas é pra cá, né? Isso? Ouvindo? Estão ouvindo sopros também? Perfeito. Fala rumo à glória. É uma direção. Rumar, certo? Eu estou indo para um lado, eu tenho que perceber que o que Deus quer fazer conosco é nos levar para a glória. Mas antes de eu continuar, tem convidados aqui? Para quem está aqui pela primeira vez nessa reunião? Então posso ir direto para a glória, certo? Irmãos, eu sinto que com relação a várias coisas, nós já temos percepção, pelo menos eu, da santidade, da justiça, mas com relação à glória de Deus, a gente está muito acostumado a falar glória a Deus, falar que glória é a expressão de Deus, e um monte de coisa, mas o que Deus mira para o final da nossa salvação, é a glorificação. Então isso é muito mais importante do que eu imagino. Então, irmãos, eu penso que eu tenho que pelo menos ajustar a minha vida, para olhar a glória que Deus quer dar para cada um de nós, para a sua igreja. Vou lá. E como a gente não tem ainda, parece que não tem alfabeto para isso, parece que a gente não tem palavra para explicar a glória. Então, irmãos, é melhor a gente semear essa semente da palavra agora em nosso coração, e regá-la com o Espírito, com vida, até que essa glória, o processo da salvação de Deus, brote em cada um de nós. Vou chegar lá. Talvez, irmãos, a gente precisa de um choque para apontar para isso. Talvez eu precise de um choque. Talvez vocês já estejam vendo totalmente a glória, mas eu sinto que a palavra precisa me chocar. Eu vou contar uma experiência de um choque térmico. Me perdoem, irmãos, por essa experiência. Na semana passada, alguns irmãos me fizeram um maravilhoso convite. Vamos fazer uma corrida de 10 quilômetros com obstáculos. E a gente é parceiro dos irmãos, né? Nas encrencas a gente vai tudo junto. E um desses obstáculos era você pular dentro de um tanque de gelo. E aí você sobe uma escada e você acha que você está bem, e depois da escada você escorrega, e na hora que você cai no tanque de gelo, você congela imediatamente. Você acha que você está preparado para o frio, mas não, você está congelado. E aí não é só pular no tanque, tem que mergulhar, passar por um obstáculo e sair. Na hora que eu saí, eu achei que eu ia sentir frio. Eu não senti frio. Até então eu achava que eu apenas ia participar dessa corrida. Quando eu saí desse tanque, eu falei, agora é para valer, agora eu vou terminar. Com relação à glória, irmãos, nós não podemos só pensar que nós estamos participando da corrida. Nós temos que olhar e tomar um choque na palavra, para dizer que agora é sério, é para lá que eu vou. Porque a glória do Senhor tem que governar a nossa visão. Eu tenho que querer o que o Senhor quer. Amém? Não sei se eu expliquei, mas é isso que eu estou sentindo. Eu quero um choque térmico, um choque espiritual da palavra de Deus, para eu não olhar para as coisas do chão e olhar para a glória de Deus, que eu ainda não sei direito o que é. E aí, irmãos, em Gênesis 3:24, agora vamos começar. 3:24, quando o homem caiu e pecou, e abandonou o Senhor, e expulso o homem do jardim, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, o refulgir de uma espada que se revolvia, para guardar o caminho da árvore da vida. Então, quando o homem saiu
da linha central, do dispensar da vida, do encabeçamento, ele ficou carente em 3 coisas. Primeiro, tinha um querubim, certo? Que se refere à glória de Deus. E ele segurava uma espada, que se refere à justiça de Deus. E aí fala que essa espada, ela refulgia, é fogo, é uma espada de fogo. Essa aí é a santidade de Deus. Então agora, para o homem voltar para Deus, voltar para o caminho da árvore da vida, ele tinha que cumprir 3 requisitos. Justiça é o trono de Deus, é a base da autoridade de Deus, que dá para ele direito a ordenar e existir. É um reino justo, é um reino de veracidade. Então a justiça de Deus, a base dele, ele ordena, tem que ser cumprido. A santidade está relacionada àquilo que Deus é. E hoje nós somos, e está relacionado a ele ser separado, diferente das coisas do mundo. Ele é diferente, irmãos, ele é separado. E nós também somos santificados hoje. Nós seguimos a paz e a santificação para ver a Deus. Então nós somos separados da nossa posição quando cremos no Senhor, mas o nosso interior está sendo santificado, e à medida com que nós nos separamos das coisas do mundo e seguimos a pureza das coisas de Deus, somos santificados. Mas e a glória? A glória, a gente aprendeu, é a expressão de Deus, e Deus quer que o homem o expresse na sua glória. Por isso ele fala em Romanos 3, 23, todos pecaram e carecem do perdão de Deus, do sangue de Deus, do amor de Deus. É verdade, mas quando ele fala, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Agora vamos olhar esse versículo do lado do Senhor. Deus quer a glorificação. Eles pecaram, eles carecem da glória de Deus. E aí, irmãos, quando o peca se afasta do Senhor, sabe o que acontece? Agora eu vou pegar um pouquinho da palavra que o irmão Pedro falou na quarta-feira na reunião de serviço. Foi segunda-feira, desculpa. Segunda-feira na reunião de serviço. E eu não vou falar tudo, só vou falar uma parte. Em Gênesis, depois que Noé saiu da arca, não levou 350 anos para o homem se degradar. E em Gênesis 11, no versículo 4, eles edificaram a torre de Babel. Vinde, edifiquemos para nós, Gênesis 11, 4. Disseram, vinde, edifiquemos para nós uma cidade, uma torre, cujo tope chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados. Aí, irmãos, quando você sai da glória de Deus, você sai da linha de Deus, não é mais o nome de Deus que é importante na nossa vida. Então nós começamos a querer, o homem quer tornar célebre o seu nome, ele quer criar a sua marca, ele quer ser louvado, ele quer ser reconhecido, ele quer recompensa na igreja, ele quer ser reconhecido como alguém que serve. Irmãos, não tem outro nome a não ser o nome do Senhor. O nosso nome não é nada, irmãos, nós não precisamos fazer nada por nós mesmos, nós precisamos ser cheios da glória de Deus, porque a minha glória não é nada, irmãos. A glória do homem, ela seca como a erva, ela passa como a flor, mas a glória de Deus nos leva à expressão máxima daquilo que Deus quer, e nós estamos indo rumo à glória, tá certo? Essa palavra é para apontar para a glória. Muito bem, Jesus é o Senhor, e nessa afastamento de Deus, Romanos 1 fala que Romanos 1, já encontro, versículo 21, portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato, inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e agora mudaram a glória de Deus em mentira,
adorando e servindo criatura no lugar do Criador, o qual é bendito eternamente, amém. O homem mudou para Deus para servir um homem, uma imagem de quadrúpedes, imagem de uma pessoa. Isso é mudar a glória de Deus, irmãos. Nós temos que voltar, nos humilhar diante do Senhor. Não queremos criar o nosso nome, não queremos criar nossa marca, não queremos perpetuar nossa obra. Nós queremos ser glorificados para que Deus seja louvado por meio da obra que Ele fez em cada um de nós, por meio da obra da sua vida, irmãos. E é por isso que nós lemos aquele versículo: vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou sabedoria, justiça, santificação, redenção. Ele cumpriu os requisitos de Deus, Ele nos justificou, Ele nos santificou posicionalmente, e Ele ainda está nos tornando justos, e Ele ainda está nos tornando santos. Mas aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Vamos dar a Deus o lugar da glória, irmãos. Vamos deixar Ele nos encher da sua vida, nos encher do seu Espírito, nos encher do seu poder, para que Ele seja glorificado em nosso sopro, em nossos atos, em nosso olhar, em nossa vida, em nossa igreja, em nossa vida da igreja. Rumo à glória. Mas ainda não falei da glória, né? Tem um tempinho ainda. Glória no Antigo Testamento, a palavra é kabod, né, com W, e ela significa peso, dignidade, honra. Uma pessoa na qual a glória do Senhor está crescendo, o falar dela tem peso, ela é digno, ela é honrado. Não importa o seu nome, não importa a sua obra. E aqui nós aprendemos isso com Moisés. Depois que o povo fez o bezerro de ouro, lembra dessa história lá em Êxodo 33? Eu não vou ter tempo para ler. O Senhor falou assim: vai você, não aguento mais esse povo. E aí Moisés tornou o coração de volta de Deus ao povo, dizendo assim: se a tua presença não vai comigo, não nos faça sair desse lugar. E aí, conversando com Deus, ele falou: mas me mostra. Aí Deus falou: tá bom, eu vou com você. Mas ele falou assim: me mostra a tua glória. Vamos ler, esse vai ter que ler, vai. Êxodo 33, 18. Êxodo 33, 18. Senhor Jesus, amém. 33, versículo 18. Todos acharam? Êxodo 33, sem problemas, 18. Estou escutando umas biblinhas ainda fazendo flap, mas não tem problema. A gente vai ler bem devagarzinho, tá? Então ele disse: rogo-te que me mostres a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, estarás sobre a penha. Colocou Moisés sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, com a mão te cobrirei até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Eu não sei exatamente o que é isso, mas isso é forte. É o peso de Deus. O homem não pode hoje, do jeito que ele é, conter isso, olhar para a face de Deus. Mas ele colocou a mão na fenda, ele passou, Moisés olhou a face do Senhor. Então hoje, irmãos, é como que nós estamos lá em 1 Coríntios. Todos nós com o rosto desvendado, contemplando e refletindo como espelho a glória do Senhor, somos conformados à sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. E esse reflexo, irmãos, na verdade é Cristo hoje, é aquele que torna a glória de Deus acessível a cada um de nós. Então nós olhamos hoje, quem nós olhamos? Olhamos para Cristo. Cristo traz para o homem a glória de Deus, e Ele trabalhando em nossa vida, trabalhando pelo Espírito, pela palavra, vai de glória em glória, nos transformando à sua própria imagem. Sensacional. Jesus é o Senhor. Para Jó ele fala:
veste-te de glória. Irmãos, nós precisamos ter na nossa vida, nossos pensamentos, nossa intenção, que Deus possa continuar a sua obra de glorificação, justificação, santificação, sim, transformação, conformação, mas a glória vai nos fazer expressar toda a honra, toda a dignidade, todo o peso que Deus tem na sua manifestação. E isso está relacionado com a palavra profética do Senhor. Nós hoje, irmãos, como a igreja, estamos recebendo a palavra que vem da direção de Deus. Ainda bem que nós temos os nossos irmãos à nossa frente, certo? Eles têm a revelação, eles passam para nós a palavra profética, e essa palavra profética vai causar uma reação, vai causar um trabalho em nós. Isso está em 2 Pedro. 2 Pedro. Qual que é aquele versículo da palavra profética mesmo? 2 Pedro 1,19. 2 Pedro, perdão, 1,19. Graças ao Senhor. Vamos lá? Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazes bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça em vosso coração. Pronto. Primeiro, irmãos, essa palavra é que nem uma vela, uma candeia num lugar tenebroso. Essa palavra profética da direção de Deus, a gente faz bem em acolhê-la, a gente faz bem em atendê-la. O que os irmãos estão falando para nós, nós seguimos, irmãos, porque isso vai nos levar rumo à glória, vai nos levar à glorificação. E enquanto nós estamos segurando essa palavra profética, ela nos guia na escuridão, até que o dia clareie. Aqui, irmãos, eu estou fazendo uma analogia com a glória do Senhor, clareando, 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 até que a estrela da alva nasça em vosso coração. É até a volta do Senhor, até quando Ele nos tomar para si mesmos, nós já passamos aquele trono de julgamento e já estamos com o Senhor, e vamos expressá-lo por 1000 anos, e depois pela eternidade em glória. Jesus é o Senhor. Amém. Último versículo, João 17, 22. João 17, 22. Opa, deixa eu só descolar aqui. O Senhor orando por nós, né? Versículo 22. No 1 ele fala: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Então esse é um capítulo que fala da glorificação. No 22 fala: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós somos. Irmãos, na vida da igreja o Senhor está nos transmitindo a sua salvação completa, a sua justificação, a sua justiça, a sua santidade pela santificação, mas também nos glorificando, transmitindo a glória que Ele recebeu no Pai, para que nós sejamos um e louvemos ao Senhor. Não esqueçamos, irmãos, de reverenciar o nosso Senhor, de temer ao Senhor, de glorificar ao Senhor, de dar graças ao nosso Senhor, dia a dia em nossa vida, para que Ele conclua esse processo de glorificação em cada um de nós. E nós continuamos, irmãos, rumo à glória. Jesus é o Senhor. Amém. Agora o irmão Sung vai continuar. Senhor Jesus. Muito bom, né? Eu vou continuar. Assim, mensagem dessa semana, realmente, capítulo muito importante. Capítulo 8 de Romanos. É fantástico esse capítulo. Porque realmente o último capítulo de Romanos, Paulo fala
No começo ele fala que Evangelho é poder de Deus. Mas no final, acho que melhor a gente lemos junto, né? Romanos capítulo 16, versículo 25, na parte final, e 26. Conforme a revelação do mistério guardado em silêncio nos tempos eternos, e que agora se tornou manifesto, foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas. Até aí. Senhor Jesus. Realmente, Deus tinha mistério. Esse mistério estava oculto. Eu acredito que anjos queriam saber o que Deus está pensando. O que Deus está no coração de Deus. Anjo queria saber, homens queriam saber, mas era mistério. Estava oculto, em silêncio, em tempos eternos. Aleluia! Só que esse mistério veio aqui na terra, tornou-se homem, ele viveu, discípulos seguiu ele, mesmo assim, ainda estava mistério. Mesmo que ele morreu e ressuscitou, ainda pouca gente, quer dizer, ninguém sabia realmente o que estava no coração de Deus. Então, no meio, Jesus, em Monte de Transfiguração, ele se mostrou. Não somente homem Jesus, ele mostrou glória. Ele foi glorificado. Isso impressionou Pedro. Por isso, aquele versículo que o irmão leu, realmente, Pedro fala de novo. Aquele voz, a ele ouvi. Existe a profeta. Moisés, realmente o profeta. Também Elias também profeta. Mas os dois simbolizam verdadeiro profeta que vai ter, que é o próprio Senhor Jesus. Então, aquela impressionou. Por isso, Pedro estava falando. Por causa de tempo, não vou ler todo o versículo. Um pouquinho versículo antes, em capítulo 1, fala sobre verdade presente. Por outra palavra atual. Depois mesmo o versículo que leu, fala sobre palavra profética. Quer dizer, essa glória vai acontecer com a palavra proféticas. Ó Senhor Jesus, qual é nosso futuro? Qual é a esperança de nosso chamamento? Realmente era mistério que estava oculta. Mesmo o Senhor veio aqui na terra, a pessoa não sabia o que está no coração de Deus. Realmente, Paulo teve misericórdia, Paulo teve essa revelação. Primeira pessoa que viu o que estava no coração de Deus. Ele quer transmitir isso. Isso é o evangelho que ele pregou em Romano. E também, depois que ele sofreu, foi para Roma. 2 anos depois, primeiro livro que ele escreveu, Efésios. Realmente, livro mais elevado. Ele estava revelando o que estava em coração de Deus. Deus triuno processando para que Cristo encabeçando. Só que no meio ele sentiu que realmente, irmãos, mesmo ele escrevendo disso, ele sabia que não, como era mistério, estava oculto em tempos eternos. Só que coração de Deus, Deus mesmo,
só está pensando disso. Ele tinha bom prazer. Ele tinha bom prazer sobre esse teu propósito, o que ele estava planejando. Então, no meio, de repente ele ora, pediu para dar espírito de sabedoria e de revelação, para que o olho de nosso coração para conseguir enxergar o que estava no coração de Deus. Ó Senhor Jesus, o que ele fala? Ele fala 3 coisas na oração, para mostrar qual é a esperança do nosso chamamento. Segundo, o que é? Riqueza da herança que Ele nos deu. E terceiro, poder. Poder que ressuscitou. Poder de Deus que ressuscitou. Jesus, Ele veio como homem. E Ele realmente cumpriu a tarefa como homem. Ele poderia pecar, mas não pecou. Para nos levar à glória, Ele realmente morreu na cruz, carregando todo o nosso pecado. Então, Deus o glorificou. Deus elevou Ele. Realmente, isso que é ressurreição. Motivo de sentido de ressurreição, realmente Deus aceitou Jesus como homem, carregando todo o nosso pecado, Ele cumprindo redenção. Senhor Jesus, então esse é poder de ressurreição. Não somente Ele ressuscitou Jesus, mas levou Ele, nome dEle, acima de todo nome. Ele foi para o terceiro céu, lado direito de Deus, acima de poder, potestade, domínio, né? E também acima de todo nome. Como o irmão falou, realmente Satanás, ele, em vez do nome de Deus, ele colocou natureza pecaminosa dentro de nós, na verdade, para realmente disputar com Deus. Na verdade, deveria existir única autoridade, único domínio, só que, como o irmão Pedro fala assim, a autoridade clandestina foi levantado. Então, todas essas coisas que estão acontecendo, para realmente não ser assim, Deus sendo domínio, criando outra autoridade, Ele disfarçando, levantando nome de outros nomes. Isso até pode acontecer, como o irmão falou, até dentro da igreja. Principalmente quando a gente servir ao Senhor, quer reconhecer, eu que fiz, eu que ofertei. Ó Senhor Jesus, realmente tudo isso é processo. Todos esses ídolos, na verdade, há dentro de nós, por falta de crescimento. Então, livro de Romanos mostra todo o processo. Como nós podemos realmente cumprir o que está no coração de Deus. Então, livro de Romanos é maravilhoso. É palavra profética. Não sei, irmãos que têm muito tempo na vida da igreja, nós já lidamos o livro de Romanos várias vezes. Mas agora, revelação é muito mais claro, muito mais completo, muito mais prático para nós. Tão importante esse livro que parece que vai mais 6 meses a gente vai lidar com esses livros. Ó Senhor Jesus! Então, hoje, vamos viajar junto. Primeiro, a gente precisa microscópio. Tem alguns médicos aqui, né? Então, a gente olha com microscópio para ver, difícil enxergar. Porque esse livro de Romano mostra problema de homem, situação de homem, que ninguém enxerga.
porque não tem microscópio espiritual. Muitos médicos, psicólogos, muita gente também filosofia, muita gente também religiosos, todo mundo quer saber qual é o problema de homem. Como médico, realmente, quando não tem diagnóstico, quando não sabe agente etiológico, não tem tratamento. Tratamento é mais assim sintomático. Primeiro, tem que saber motivo da doença. Aí tem tratamento, não é? Então, muita gente estuda, muita gente realmente se dedica para saber qual é o problema de homem. Só até agora, ninguém descobriu. Porque faltou microscópico espiritual, que está sendo revelado Romanos capítulo 7 e 8. Não é assim? Homem, na verdade, existe duas vidas. Vida humana, entrou pecado, agora entrou mais uma vida, tendo mais uma vida. Vida de pecado. Natureza satânica é uma vida. Entrou dentro de homem. Por isso, homem, como feito à imagem e semelhança de Deus, mesmo que não tenha vida de Deus, quero realmente fazer coisa boa, coisa de bem, né? Só que não consegue. Essa vida trouxe lei da pecado e da morte. Então, lei da mente, querendo fazer alguma coisa boa, só que não consegue. Essa outra vida que entrou, trouxe essa lei da pecado e da morte, é mais forte. Querendo fazer coisa boa, não consegue. O que deveria fazer, não consegue fazer. O que não deveria fazer, faz. Isto é a história da humanidade. Toda a sociedade, toda a política, toda a corrupção. O homem quer ser boa, mas não consegue. Toda a história da humana, cada vida de cada pessoa é essa história. Por isso a sociedade, cada vez, em vez de melhorar, cada vez está piorando. Mundo tenebroso, cada vez mais altera para pior. Ó Senhor Jesus! Mas aleluia! Nós que estamos aqui, temos mais uma vida. Cristo passou todo o processo. Quando a gente creu no coração, invocou o nome do Senhor, agora a vida de Deus entrou dentro de nós. Agora nós somos homem mais complicado, né? Duas vidas já é complicado, agora nós temos 3 vidas. Agora mais lei, 4 leis. Era 2, 3 leis, agora virou 3 vidas e 4 leis. Vamos falar de novo. Primeiro, nossa vida humana. Por outro lado, em nossa carne, habita pecado, vida satânica, que está realmente age dentro do nosso corpo. Exige, né? Então, essa vida age com lei do pecado e da morte. Como homem, nós fomos criados e também nós temos vida de Deus, queremos agradar a Deus. E também, quando virou cristão, agora tem mais lei de fora que exige. Lei de Deus, que é perfeita, é boa. Só que nos exige, nos revela quem nós somos, também o que Deus quer, só que não ajuda nada. Isso é lei. Muitas religiões realmente debaixo disso. Sabe que deveria fazer coisa boa, queria realmente conseguir chegar nível até a exigência de Deus, pelo próprio nosso esforço. Mesmo sendo cristão, nessa hora,
lei do pecado e da morte é mais forte. Não consegui vencer. Mas aleluia! Em Cristo. Quando Cristo entrou dentro de nós, nós temos mais uma vida. Nós temos que descobrir isso e usar. Senhor Jesus, essa lei vida que entrou, e essa lei mais forte do que a lei do pecado e da morte. Lei do Espírito que dá vida. Dá paz e vida para nós. Agora, realmente para nós temos que saber disso e temos que aplicar. Realmente é um tolo, mesmo tendo esse foguete, esse espírito, essa lei, essa vida, já tem dentro de nós, a gente não usa disso e continua vivendo com nosso mesmo. Isso é uma tolice. Por isso, realmente, Romano mostra para nós como nós podemos realmente vencer isso. Então, através do microscópio espiritual, está mostrando que dentro de nós há outra lei, que é a lei do Espírito que dá vida. Senhor Jesus! Oh, Senhor Jesus! No meio, está mostrando que, mesmo assim, existe lei, só que agora depende de nós. Se a gente colocar nossa mente, Deus respeita nosso livre arbítrio, né? Então, se a gente pensa ainda, mesmo tem Cristo, mesmo tem essa lei que pode vencer, se a gente colocar nossa mente na carne, se a gente sempre pensando coisa aqui da terra, o que enxerga, se vive disso, a gente vai para a morte. Não vai conseguir vencer. Não vai chegar o que Deus quer. Então, aqui está mostrando segredo. Aqui está mostrando segredo para conseguir chegar ao que Deus quer. E também segredo da vida. Vida vitoriosa. Hoje de manhã foi maravilhoso. Assim, realmente, irmãos preparou hinos, né? Realmente, totalmente junto com a palavra. Irmãos conseguiram liberar espírito. O ambiente foi celestial. Foi glorioso. Senhor Jesus, realmente, nós temos que colocar nossa mente no espírito. Então, agora eu vou ler. Aqui, Romanos capítulo 8. Mostra segredo. Versículo 1. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Primeira coisa, primeiro segredo. Primeiro, nós temos que estar em Cristo Jesus. Como eu falei, temos que colocar nossa mente no Espírito. Primeiro, nós temos que estar em Cristo. Depois, eu vou, versículo 9, 10, 11, fala 4 vezes, habite em, né? Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, Espírito habita em nós. 10. Se, porém, Cristo está em vós. Mesma coisa, né? Espírito de Cristo está em vós. 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Esse mesmo que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal, por meio do seu Espírito que em vós habita. Aqui fala 4 vezes. Espírito que habita. Espírito dentro de nós já está. Mas questão não é somente estar, tem que habitar. Mesmo sendo minha casa, minha vida, lar é doce lar.
Então, para você ficar feliz dentro de casa, o que tem que ter? Você tem que ter liberdade. Casa é boa, mesmo sendo 5 estrelas de hotel, mas às vezes casa é mais confortável. Você pode ficar à vontade. E também outra coisa que em lar não pode faltar é comida. Lar é muito boa, mas sem comida, aí não é lar. Então, espírito tem que ter liberdade. Espírito tem que ter comida também. Ele gosta de palavra. Por isso Colossenses capítulo 3, versículo 5, fala que habite em vós ricamente a palavra de Deus. Também fala palavra também quero habitar, porque espírito e palavra é a mesma coisa. Então o segredo está aí. Porque mesmo que Cristo está dentro de nós, existe dentro de nós esse poder que realmente ressuscitou Jesus dentre os mortos. Está dentro de nós. Paulo estava orando, capítulo 1 de Efésios, realmente abre o olho do nosso coração para enxergar esse poder que atua nos santos, esse poder de ressurreição, já dentro de nós, no meio de nós. Por falta de realmente revelação, e falta de realmente se habitar espírito dentro de nosso interior, muitas vezes a gente vive pelo nosso esforço próprio. Não vive pelo Espírito. Não vive esse poder. E diz esse poder, mas deixa de usar. Por quê? O Espírito já está dentro de nós, mas falta liberdade. Falta habitar. Então, essa casa onde o Espírito mora, tem 3 quartos, 3 cômodos. Primeira coisa, onde ele tem que ter liberdade, sabe onde que é? Pensamento. Ele tem que ter liberdade em nosso pensamento. Ele tem que realmente encher, porque nosso espírito já tornou-se um espírito com ele. Quando ele entrou, nosso espírito não tem mais o que fazer. Mas para ele habitar, primeira coisa, ele tem que renovar nossa mente. Mas como isso pode acontecer? Renovação da nossa mente com a palavra profética. Por isso, como 1 Pedro fala, que até amanhecer, estrela da alva, estrela da manhã, para esse próprio Cristo, até volta do Senhor, importante atentar essa palavra atual, palavra presente, palavra profética, tem que iluminar em nosso ser, tem que iluminar nosso coração. Aí muda nossa mente, muda nossa direção. Quando transformar nossa mente primeiro, vai saber qual seria a vontade que é boa e agradável. Então, realmente o que o Senhor quer, agora nós temos que olhar, não somente microscópico, agora vamos usar macroscópio, telescópio. Agora vamos sair um pouco, ver o que Deus quer em nossa vida. Isso fala em Romanos 8. Não é maravilhoso? Eu estou vendo que agora, estou enxergando que Efésios capítulo 1 é totalmente, quer dizer, explicado em Romanos 8. 3 coisas que ele orou, está explicado aqui. Qual é a esperança de nosso chamamento? Qual é a esperança de nosso chamamento? O que a gente espera? Está vendo? Até cachorro, até passarinho sabe, a gente às vezes não sabe. Toda a criação está gemendo. Toda a criação está sujeita à vaidade. E está
latindo, cantando. De manhã, galinha chora. Acorda, irmão, invoca o nome do Senhor. Só que Ele sabe, a gente não sabe. Toda a criação está gemendo para aparecimento de filho varão. Filho crescido, que sendo guiado por Espírito. Ó Senhor Jesus, qual é a esperança? Nós tornar-se filho varão. Toda a natureza está gemendo. Espírito dentro de nós também geme juntamente conosco, porque às vezes a gente não sabe orar. Certa situação, a gente não sabe o que fazer. Nessa hora a gente realmente geme. Ó Senhor Jesus, não consegui nem falar. Ó Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Nessa hora, Espírito sabe, também geme junto. Não somente geme junto, Ele sabe o que é melhor para nós, que é vontade de Deus, propósito de Deus. Então Ele ora, não somente geme, Ele ora para nos levar a nossa vida para propósito de Deus. Isso que Romano está falando. Então, realmente, toda a natureza está gemendo e está esperando. Espírito está esperando. Deus está esperando. Nossa esperança torna-se filho varão. Então, aqui, na verdade, tema dessa semana, aí também todo o livro de alimento diário, rumo à glória. Agora, o irmão falou glória, e acabou, né? Então, o que é? Quer dizer, peso, dignidade, honra. Então, nós temos que ver herança, quer dizer, riqueza da herança que o Senhor preparou. Muito rico. Às vezes a gente nem imagina. Mas pela Bíblia está mostrando, realmente pela revelação está mostrando, Ele quer nos levar à glória. Mas até agora eu pensei que eu vou entrar no ambiente de glória, onde tem presença de Deus. Mas a Bíblia não fala assim. Não fala assim. Vamos ver, capítulo 8, versículo 17. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiro de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Não é questão de entrar no ambiente de glorioso. Pense até agora assim. Mas a gente vai ser glorificado. Cristo vai nascer em nosso coração. Glória vai aparecer dentro de nosso coração por fora. Quando o Senhor chegar, a gente vai ser glorificado. Ó Senhor Jesus! Por isso agora ele falou sobre peso. Eu lembrei que realmente Pedro, ele não teve revelação igual a Paulo, mas pela vivência dele, pelo sofrimento que ele sofreu, ele também conseguiu enxergar o que Paulo enxergou. Aí ele fala assim, realmente quando sobre glória, ele lembrou que ouro não tem peso. A gente vai ser ouro espiritual. Vai ser irmão de peso, irmão de glória. Mas para preparar ouro não existe ouro 100%, mas ouro 18, 24. Tem que ter temperatura, pressão, temperatura. Aí o ouro é elemento mais pesado. Então, realmente, impureza vai ficar na superfície, aí vai tirar. Mais temperatura, 1000 graus, 1500 graus, tira mais. Isso que está mostrando é conformação de Cristo. Transformação, realmente a gente usando esse Espírito que habita dentro de nós, mudando nossa mente, nosso pensamento, realmente, palavra está habitando, isso vai trazer transformação. A própria Bíblia fala, renovação da nossa mente. Essa é transformação. Também, não somente 3/4, minha casa, minha vida, tem mais 2. Nossa emoção muda.
começar a alegrar com o Senhor. Não é somente isso. O último, nossa vontade, sendo totalmente um com o Senhor. Quando a gente ora, não mais pedindo nossas coisas. A gente começou a orar juntamente com os irmãos. Isso torna-se aroma agradável, que Apocalipse 5 fala. Então, assim habitando ricamente Cristo dentro de nossa vida. Portanto, de novo, agora para acontecer isso, e isso é transformação. Ainda não dói. Não dói. Mas para conformação à imagem de Cristo, precisa pressão, precisa calor. Aí dói. Senhor Jesus, eu vi irmãos que estão em nossa frente, sofrem. Pressão, alta temperatura, né? Tudo isso para conformação à imagem do Senhor. Uma vez, eu acho que faz uns 10 anos atrás, nosso amado irmão, ele veio dos Estados Unidos, só que aqui apareceu cheio de bolha, um herpes. Depois eu percebi que isso por causa da depressão, por causa de estresse. Era tão intensa que abaixou a imunidade que apareceu cheio de bolha. Aí ele estava falando com alguns irmãos ao redor, isso é em Chile. Puxa vida, está exigindo, realmente pressionando para devolver dinheiro por causa de compra de distância. Aí também ele está exigindo, em troco disso, para a gente não usar mais nosso alimento diário, usar o alimento diário deles. Senhor Jesus, isso, só que irmão, realmente humildemente, estava tendo comunhão, perguntando para nós, o que faremos? Né? Aí todo irmão falou que, não, deveria. Aí que realmente irmãos começaram a ofertar e conseguir pagar aquele preço. Senhor Jesus, é pressão. Principalmente, irmãos que estão na frente, sofrem. Irmão Witness falou que o watchman era a guarda-chuva dele. Porque o watchman estava na ponta. Realmente, irmão que está na frente, sofre. Sabe por quê? Não tem com quem compartilhar o que ele está passando. Ele está na ponta. Outro irmão não sabe. Ele está pioneiro, ele está na frente. Ele é bandeirante. Senhor Jesus, ele sofre. Por isso realmente nós temos que honrar o irmão que está em nossa frente. Eles são solitários. Muitas vezes não tem com quem compartilhar. Irmão não conhece, ainda não tem visão, ainda não está crescido para acompanhar. Então eles sofrem. Senhor Jesus, realmente, mas qualquer maneira, quer dizer, principalmente quando começar a servir o Senhor, aí vai haver esse tipo de sofrimento. Aí, só que nessa hora, realmente nós temos que ter esperança. Esperança não é aquele que, se conseguir enxergar, não é mais esperança. Então, realmente, irmãos que estão na frente, e irmão que serve, não somente eles, mas todos nós, temos que passar. Só que esse sofrimento que a gente vai passar, não dá para comparar essa glória que vai haver para nós. Oh Senhor Jesus! Aleluia! Realmente, o livro de Romanos é maravilhoso. Por causa de tempo eu não consegui, quer dizer, expressar tudo, também falta de português, né? Mas realmente nós temos que aprofundar mais. Amém. Eu fiquei muito alegre de que vai mais 6 meses a gente vai lidar com esse livro. Romanos 12 para frente, sobre a vida da igreja, é muito rico. Eu não sei ainda muito bem, mas realmente, juntamente com os irmãos, eu quero andar nesse caminho. É maravilhoso. É fantástico. É fantástico mesmo.
não é? O que Deus realmente preparou para nós, não dá para imaginar. Essa glória que vai haver, não somente entrar na glória, mas vai ser manifestada em nosso coração. Quando o Senhor vier, a gente vai aparecer cheio de glória. Ó Senhor Jesus! Aleluia! Amém.